Você se lembra do seu primeiro contato com as informações do mundo do arguile? Hoje eu vou trazer um pouco do meu relato e quero saber o seu também através dos comentários. Salve família, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Gabriel Sakamoto aqui para mais um conteúdo no nosso canal. Hoje a gente vai trazer um misto de nostalgia com um pouco de interação no sentido de querer saber como foi o seu contato. Por quê? Eu sei que aqui no nosso canal tem um misto, né? E eu vejo principalmente pelos comentários, pelas mensagens que vocês mandam, de pessoas que estão no nosso universo há pouco tempo, outras que estão há muito tempo. Porque tem uma diferenciação para mim, no meu achismo, de como é a abordagem ou a absorção de informações, né, em tempos diferentes. Então eu vou trazer primeiro a minha situação, Patrick também vai falar dele e quero vocês através dos comentários. Lá em 2005, 2006, acho que foi as primeiras vezes que eu tive um contato com as informações, tá? Não necessariamente com o arguile em si, mas informações, eu lembro que foi, né, no extinto Orkut. Isso, eu já tô falando de tempo, então entrega um pouco da minha idade. Orkut, né, uma outra rede social. Se você, né, tem 18, 20 anos aí, você nunca mexeu nisso ou nunca ouviu falar nisso, certo? Onde tinha as comunidades. Dá para assimilar um pouco as comunidades com alguma coisa que a gente tem hoje, Patá? Putz, talvez aqueles grupos de... uns grupos de WhatsApp, um pouquinho. Eu acho que é uma mistura, assim, se a gente pegar um grupo de WhatsApp ou de Facebook e juntar com algum fórum. Eu não sei se ainda é muito usado fórum hoje em dia, né? Mas uma mistura acho que não, né? Eu acho que teria que ficar entre uma mescla de grupos de WhatsApp com grupos de Facebook, né? Pela questão de você consegue criar umas postagens e interagir, né? Porque assim, se for grupo de WhatsApp, vira uma conversa, né? Dá pra você interagir, mas vira uma conversa gigantesca. E o grupo de Facebook, ele é muito postagem e acaba funcionando. Então assim, até mesmo o grupo de Facebook hoje, né, não tá funcionando tão bem como já foi um dia. Mas o Orkut tinha suas comunidades, lá tinha tópicos, né, que eram realmente funcionava como um fórum, onde você tinha alguns assuntos que eram trazidos e pessoas que agregavam ali. Então não virava um bate-papo, porque não tinha muito como deixar um tópico recheado de comentários sem que não agregasse absolutamente nada. Então o intuito ali era para agregar, e quando eu utilizava o Orkut na época foi onde eu pesquisei por mais informações para ter ali uma noção do que eu poderia conhecer mais, porque era um mundo totalmente desconhecido para mim. Eu não sabia se tinha mais daquilo que eu tinha visto, se tinha cores, se tinha possibilidades. E aí, cara, entrando nesses grupos eu comecei a ver que tinha maiores, porque o meu era, né, o arguile que a gente usava era pequeno, minúsculo, né, mas tinha maiores, tinha cores, tinha materiais, só que era tanta informação que estava acumulada ali. E que não era, por exemplo, igual hoje, 24 horas uma coisa sai do ar. Não toda, tá? Mas hoje tem essa questão de um story durar 24 horas. Mas lá tinha tanto conteúdo que era de 6 meses atrás, que até, né, naquele momento, assim, na atualidade, era utilizado. Então, algo que tivesse um ano de idade, assim, de postagem, ainda servia muito. 6 meses pra caramba. E se fosse recente, cara, tava ainda numa discussão muito quente. O Orkut me ajudou muito. E, obviamente, né, a plataforma a qual eu trabalho, né, há mais de 10 anos, foi ela onde eu comecei a fazer meu primeiro vídeo lá em 2010, né, então, assim, completando 14 anos nesse ano, que é o YouTube. O YouTube foi, assim, onde eu pude conhecer primeiro os conteúdos internacionais, mas tudo também porque lá no Orkut, né, tinha algumas postagens que me levaram a assistir alguns conteúdos no YouTube. E dali, né, por vídeos recomendados e tudo mais, e até mesmo por outras postagens, sempre esse link. O Orkut me jogava pro YouTube, e aí às vezes a dúvida que me gerava do YouTube, eu conseguia solucionar esse questionamento na minha cabeça com as informações que aconteciam lá no Orkut. Então eram bem complementares. Não dava para dizer que um era melhor que o outro, mas sim eles se juntavam e formavam ali meio que assim o tico e teco para funcionar a minha cabeça, e era muito legal. Cara, YouTube.
um mundo que eu falava, meu Deus do céu, isso existe em outros lugares, existem pessoas diferentes que consomem isso, que gostam disso e que trazem cada um, né, o seu DNA, o seu jeitinho de fazer. Petal Boy, que era um descendente da Índia, que morava em Londres, né, UK, United Kingdom, Reino Unido, e, cara, era um baita conhecedor e também aventureiro em experimentar as coisas. No lado dos Estados Unidos, eu não vou lembrar de todos os nomes, cara, mas acho que o que lembra bastante era o extinto Hookah Pro, que depois teve sérios problemas, né? Descobriram algumas coisas bem tendenciosas da parte do Hookah Pro, que foi o maior fórum, né? Pelo menos por um bom tempo, mundialmente falando, não só nos Estados Unidos. Ele começou nos Estados Unidos, mas depois foi uma coisa muito mais internacional. E óbvio, não tem como não falar de Hookah John, que até hoje tá aí no mercado, tá muito intenso, mas ele sempre foi uma referência. Eu falo que eu tenho a maior felicidade de falar que o cara que eu comecei a assistir no YouTube virou um colega, virou um amigo, de ter número de WhatsApp e de vez em nunca a gente se fala, né, na atualidade, mas em anos anteriores que eu viajava com uma certa frequência a gente tinha um contato muito maior. Mas se mandar uma mensagem, pode ter certeza que o sentimento, o carinho vai ser recíproco, então é muito foda isso. E, cara, acho que Jake do Hookah Rev, ele começou como... Eu tenho não uma trajetória parecida com ele, mas ele me inspirou bastante para estar como eu tô hoje, por exemplo. O John, na época, já tinha loja, então ele já fazia um canal para lançar as coisas novas, mas também para falar de arguilha, mesmo de produto que ele não tinha. Mas sempre teve esse link comercial, e que não tá errado, tá? Mas por que eu falo que o Jake ele foi uma grande inspiração? Ele começou como um canal de YouTube, e depois de um tempo, mostrando todo o seu conhecimento, evoluindo pra caramba, sendo referência. Ele, pra mim, tem o vídeo mais importante no preparo de Tangiers, né? Num Roche... num próprio Roche Tangiers, né, no Funnel Small, que assim, não só eu, muitas outras pessoas aprenderam demais com esse cara. E aí, com todo o conhecimento que ele aprendeu, ele foi chamado para trabalhar na Starbucks, que na época era uma puta de uma empresa. Tipo assim, imagina você, cara, jogador de futebol, você tá jogando num time, só que você se destaca muito e você vai pro Real Madrid, sabe? Vai pro Barcelona, vai pro Manchester City. Foi isso que aconteceu com ele. Ele tava ali fazendo o conteúdo dele, e aí já começou, né, as especulações, os rumores, tal, confirmado. Foi trabalhar na Starbucks, só que teve que deixar o canal de lado. E foi uma pena. Aliás, tem um ponto que eu acabei esquecendo. Ele abriu uma loja antes disso, né, que aí começou a interligar um pouco com o canal do YouTube, mas na minha opinião não interferiu, foi bem legal. E aí depois ele foi pra Starbucks, e aí eu pude conhecer ele, velho, em 2019. E aí 2019, acho que foi 2019. E foi muito foda. Porque simplesmente eu tremia e eu falava, cara, parabéns, eu te acompanho há muitos anos e estar aqui, foi na Alemanha, que quando falaram o nome dele eu falei, nem fudendo que esse cara tá aqui. Porque não era costumeiro ver o Jake viajando ao longo do mundo. Né? Esse vídeo vai parecer tipo uma homenagem pro cara, mas se lasque, porra, eu sou muito fã dele. Conheci ele em 2019, na pandemia, fiz uma live com ele. Chamei ele no Insta. Cara, ele me respondeu super bem. Mostrei um pouco do meu trabalho e falou, cara, você no Brasil, tal. Fiquei louco, cara. Enfim, foi uma inspiração. E aí hoje eu vejo que eu trilhei um pouco do caminho dele. Não abri uma loja, mas no canal do YouTube, consegui lançar, por exemplo, inicialmente uma essência assinada com a maior marca de essência para narguilha do nosso Brasilzão há muitos anos, que é a Zig. Né? SKMT veio depois. E muitas outras coisas que estão por vir, que eu não posso falar pra vocês, né? Mas é mais ou menos nessa pegada. Então, assim, YouTube e Orkut, eu acho que me estendi um pouco. Foi um pouco, assim, de como eu me introduzi e fui abraçado, né, digitalmente. Fora os encontros, né, que eram sazonais e depois viraram semanais e depois quase dia sim, dia não, ao passar dos anos. Mas eu creio que os meus primeiros contatos se limitaram à utilização dessas duas plataformas aí, que eram complementares para mim. Caraca, eu falei pra porra, né? Falou bastante. Quer falar da sua experiência, um pouquinho, resumidamente, como você lembra esse contato digital? O meu não foi, assim, muito amplo, né? Porque eu fui correr atrás de informação depois de um tempo que eu já tava fumando, né? Sim. E assim, basicamente, mais YouTube. Quando eu comecei a procurar, assim, já tinha alguns canais, grupos, assim, grupos que eu chamo porque, assim, por exemplo, antigamente tinha o blog do Arguile.
E tinham outros grupos assim que faziam vídeos, né, informativos Sim. e tudo. Então eu fui mais assim, correndo atrás desses vídeos, assistindo esses vídeos. E como sempre fui curioso, procurava no Google também, né? Que é bem padrão. Encontrava bastante. Tinha bastante site também com informação, né? Por exemplo, o próprio Rukaxixa, que sempre teve a parte de blog deles, que tem muita informação. O blog do Arguile mesmo, ele tinha também coisa escrita lá dentro, né? Que ajudava bastante, o próprio site, além do canal do YouTube. Então foi mais assim. Foi um contato mais assim, um pouco mais tardio do que o seu, mas basicamente uma parte do que você viveu. Se você pudesse, assim, colocar na balança, quantos % foi no seu início, lá que você teve esse conteúdo, né, na internet? Quanto foi de texto e quanto foi de vídeo? Olha, o meu... É que o meu caso eu acho meio específico, mas o meu foi assim, por volta de uns 70% texto. E uns 30% de vídeo. Mas assim, é porque eu gosto de ler, então... E naquela época também ainda estava em alta difusão de texto também, né? Ainda tinha, sim. Postagem de texto, com explicação e tudo mais, sempre tinha. É que hoje mesmo é difícil, né? O pessoal prefere resumir. Por exemplo, você pega um texto, o pessoal prefere jogar para um vídeo, nem que esse vídeo fique longo ou mais curto, do que basicamente escrever alguma coisa. Ou simplesmente jogar numa plataforma igual o ChatGPT e pedir para trazer um resumo. Exatamente. Certo? Hoje é bem diferente. E por isso que eu trouxe a minha opinião e a sua para tentar não entender, mas assim, contextualizar as coisas. Porque 2024, cara, a gente tem muitas redes sociais, assim, ó, fast, rápido. Conteúdo de 1 minuto, 1 minuto e 30 segundos, 40 segundos, que antigamente eram vídeos de 10, 15 minutos explicando as minúcias e hoje precisa estar ali logo de cara. E como que hoje a pessoa ela tem esse contato com o nosso segmento nas redes sociais, sabendo que os conteúdos são mais rápidos, pelo menos no geral, assim, né? Eu acho que no nosso segmento a gente consegue manter ainda um pouco dessa descrição, né? Desse timing um pouco mais cadenciado, mas ao mesmo tempo a gente tem outras concorrências que a gente não tinha naquela época, né? Você tinha, por exemplo, Arguile, era Arguile, certo? Sim. E aí você, por exemplo, hoje tem os pods, isso, aquilo. Então você tem várias coisas que estão ali, não concorrendo, mas sabe, que também trazem interesse das pessoas. É que divide a atenção, né? Exatamente. Então essa é a minha grande dúvida com relação a isso. Como que as pessoas têm o contato? Por um vídeo de um criador de conteúdo de Arguile no YouTube, pelo Instagram, por uma busca, ou conhece um site de vendas de narguilés e acessórios e aí depois pesquisa esse site e vê que tem outras coisas, né? Ou é recomendação mesmo das próprias pessoas, acessa a página tal, acessa o canal tal, ou acessa o site tal para comprar. É uma loucura, assim, sabe? Porque eu não quero entender para saber o que eu vou fazer o próximo passo, mas é uma resenha minha aqui com vocês de pessoa, né? É isso que a gente quis fazer muito, né, Patá, nesse nosso 2.0. A gente tornar uma conversa de pessoas. Porque, de fato, aqui, por muito tempo, eu trouxe meu lado profissional e continuo trazendo. Mas eu tenho as minhas curiosidades, né? Eu sou um ser humano convencional, né? Então eu tenho essas dúvidas que às vezes eu não vou conseguir sanar, porque eu não saio todo dia na rua, não consigo conversar com as pessoas. E aqui, através dos nossos vídeos, a gente consegue ter um pouco desse contexto de conversa, de bate-papo, através, né, das nossas resenhas, cara, que é muito doido. Porque hoje tá tudo muito rápido, né? Eu falo assim que faz o quê? Faz poucos meses, né? Acho que não completou um ano que a gente começou a fazer alguns conteúdos mais adaptados, né, para a realidade. E hoje eu consigo lidar super bem, mas no começo era um pouco complicado porque eu tinha um ritmo X mais lento de fato e até achar o ponto que eu precisava acelerar, mas sem extrapolar tudo, né, atropelar todas as coisas, demorou um pouco. Hoje eu me sinto muito mais confortável de fazer um conteúdo sabendo que tem limites também, né? Existem coisas que eu vou conseguir fazer ali numa coisa mais curta de 1 minuto que em 10 não faz sentido e vice-versa. Que vai ter um conteúdo que só dá pra gente trocar essa ideia mesmo de 20 e poucos minutos aqui e que em 1 minuto não seria possível nem fazer a introdução, né, do que eu tô pensando, do que eu tô imaginando. Então comenta aí,
Porque é muito importante a gente ter essa resenha entre pessoas, né? Entre pessoas que dividem o mesmo amor, que é o amor pela cultura, o amor pelo arguile, que mesmo ainda sendo uma coisa que tem os seus adeptos versus os que estão mais pelo modismo, ainda, na minha opinião, tem uma cultura sendo seguida aí, não dá para dizer se por muitos, por poucos ou por uma quantidade média de pessoas, tá certo? Tamo junto demais, obrigado pelo seu carinho e até a próxima. Valeu!